Sejam muito bem-vindos ao BBM Cast. O BBM Cast é uma iniciativa da BBM Logística para promover diálogos no transporte, na logística, no e-commerce e na indústria, sempre conectando diferentes pontos de vista ao longo da cadeia de suprimentos. Para participar desses encontros, a BBM Logística vai sempre convidar os seus clientes, executivos e profissionais especialistas do setor. A ideia é que esses profissionais tragam para nós seus cases de sucesso e compartilhem boas práticas do que está dando certo em suas operações. Eu convidei para o nosso encontro o Pedro Moreira, presidente da Bralog, um grande especialista do setor que vai me ajudar nas conduções da entrevista, da pauta e no enriquecimento dos diálogos. A BBM Logística vai divulgar nas suas redes sociais, então se você não segue, aproveita para seguir a BBM nas redes sociais, acompanhe conosco esse e os próximos episódios. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público e comentasse o que você acha sobre esse tipo de iniciativa. Ok, Gil, maravilha. Pedro Moreira, presidente da Bralog, Associação Brasileira de Logística. Somos aí um ecossistema do setor, com mais de 150 empresas associadas, né, que busca aí delinear e compartilhar com o mercado as tendências da logística e os caminhos, né. A BBM é nossa associada apoiadora de longa data, né, então é um privilégio receber esse convite, viu, Ju? Agapito e todos da BBM, para participar dessa iniciativa que nasceu ano passado, né, e esse ano foi intensificado com as agendas, com a definição dos painelistas, dos debatedores, né? E o objetivo desse podcast é um papo leve, mas trazer o que está acontecendo, que está pegando fogo na logística, né? Realmente impulsionado por esse momento geopolítico, né? Que faz com que as cadeias de suprimentos mudem, né? Tanto globalmente como localmente. Então a ideia é trazer essa perspectiva e sempre com o olhar do futuro, né? 12, 24 meses, qual que é a visão dos nossos convidados. Então, não percam o BBMcast, que está fantástico. Iniciamos aqui o nosso primeiro episódio do BBMcast, com o tema Cadeias sob pressão global, o papel da logística na competitividade dos negócios. Recebemos aqui o nosso CEO, Agapito Sobrinho, e o nosso VP de Finanças, Administrativo e Relações com Investidores, Eduardo Orfão. Muito obrigado pela presença de vocês. Maravilha, fantástico estar aqui com vocês nessa jornada, o primeiro programa da série, né? Então, obrigado, Agapito, Orfão, Ju, pelo convite, vai ser um prazer estar com vocês. A gente está muito feliz com a iniciativa, eu acho que sempre positivo a gente discutir a nossa desafiadora, mas ao mesmo tempo apaixonante logística, né, Pedro? Sem dúvida, a gente não desiste, né? A gente não desiste. Haja desafiadora. A gente vai seguir com a primeira pergunta para ambos os executivos. A gente quer entender aqui um pouco da carreira de vocês, da vida de vocês, os principais marcos, os principais desafios também, começando contigo, Agapito, por favor. Não, legal, eu tenho bastante história para contar, né? Eu acho que tem que prestar atenção no tempo, né? Mas eu não sou tão velho assim, mas eu comecei há muito tempo atrás, muito novo, eu digo que eu comecei pela porta, né, de um centro de distribuição lá em 1987, já está fazendo quase 40 anos, né? Eu era, na época, estudante, eu fazia administração lá na Federal de Curitiba, né, que foi a área que eu me formei, e entrei como estagiário num centro de distribuição da Nestlé, fiquei quase 20 anos lá, então foi uma escola, né, absurda para mim, né? Já entrei na área de logística naquela época. A Nestlé já tinha uma divisão e uma diretoria logística, o que era uma raridade, né? Se não praticamente a única empresa que tinha. E aí aquela formação muito de disciplina de custo, disciplina de execução, né? E depois eu fui para o outro lado, né? Em 2005 resolvi sair aceitei um desafio de começar num pequeno operador logístico para liderar um projeto de expansão desse operador lá no Paraná, que é a StockTech Logística. E foi um projeto muito intenso, bastante desafiador, onde eu tive a oportunidade de levar a empresa praticamente nascendo
passando por todas as suas fases de expansão e de desenvolvimento até chegar numa venda que foi concretizada em 2015, né? E foi um projeto muito bem sucedido, acho que para todos os envolvidos, né? Então eu digo que a minha trajetória ela foi forjada no entendimento de que logística é gestão de desafios e gestão de confiabilidade, né? Aquelas máximas, né, que a gente sempre ouve falar aí. É fazer de forma disciplinada, entregar no local certo, o produto certo, na hora certa, cuidar das informações e tudo mais. E tenho um orgulho muito grande dessa trajetória, porque também pude acompanhar todo o desenvolvimento da logística no país, participar de alguns projetos bastante interessantes, né? De desenvolvimento tecnológico e tudo mais, que aconteceram nesse período. E, enfim, e agora, talvez possa dizer que o meu maior orgulho é poder liderar esse projeto da BBM, né? Que é um projeto fantástico, uma empresa com valores, com propósitos bastante consistentes, que entende a responsabilidade que ela tem de ser uma das protagonistas na discussão também de temas importantes para o setor no Brasil, que busca sempre entregar acima das expectativas dos seus clientes, e essa é a liderança que a gente busca passar dentro da BBM, que as pessoas tenham realmente o desejo e a gana de entregar mais do que a expectativa que os clientes põem, que eu acho que é isso que faz a diferença na logística, né? A logística, ela busca garantir a confiabilidade, é praticamente uma gestão de promessa, né? Você promete e tem que cumprir, né? E tem que garantir para os seus clientes que você cumpra isso, né? Então, é um pouco da trajetória, assim, eu não consigo falar da minha trajetória profissional sem falar de logística, eu fiz isso a vida inteira, né? Que legal. Então, né? Que isso. linda, E nos conhecemos na Nestlé, acho que uns 30 anos atrás. Exatamente, uns 30 anos. Olha... O Pedro é um dos precursores da paletização no Brasil, né? Através do pool de pallet, né? Que foi... Parece coisa que hoje é muito passado, mas na época revolucionou. Difícil, né? Aquilo que se entende como eficiência logística, produtividade, as movimentações no país, né? Que maravilha. Linda trajetória, Agapito. Parabéns, Agapito. Parabéns. E é inspiradora também. A gente fica muito energizado, né? Bom, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu já forjei minha carreira um pouco mais no início na área financeira, na área de controladoria, gestão empresarial como um todo. Iniciei minha carreira na Pricewaterhouse como auditor independente de análise de balanço, de demonstrações financeiras, e fui durante 13 anos auditor de empresas nacionais e internacionais, sendo gerente, diretor de auditoria interna e externa. E depois migrei para o outro lado da carreira, para o outro lado da mesa, sendo gestor executivo de finanças, controladoria como um todo, passando por grandes grupos nacionais e internacionais, mas falando especificamente do nosso foco de logística. Eu já trabalhei em outros grandes grupos como reestruturador dessas companhias, buscando basicamente fazê-las voltar a um patamar de rentabilidade que agregue valor aos seus acionistas. E estamos aqui com esse desafio. Eu já sou um pouco mais recente na BBM, estou há 1 ano e meio no grupo, buscando nesta etapa desafiadora, não somente no campo financeiro, no campo estrutural da companhia, poder agregar junto à equipe do Agapito uma nova forma de gestão que possa de fato trazer resultados que os investidores aguardam, que os acionistas esperam de fato para a sua atividade, sempre num conceito de total clareza, total discernimento das atividades, e por sermos uma empresa listada na Bolsa de Valores, nós temos uma série de obrigações de governança e compliance, e essas são as minhas principais atribuições. Já são 45 anos de carreira e em logística pelo menos uns 20 anos já trabalhando, sempre na área de back-office, sempre na área de gestão das companhias. Que maravilha, que trajetória bacana. Parabéns.
Vamos falar um pouquinho, Agapito, depois o Rufão quero ouvir também. Não dá para fugir do cenário global, geopolítica, né? Eu acho que não tem gestor aí, líder, que não pense nisso Sim. no dia a dia, né? Em função do que a gente está vendo ali nos últimos anos, né? Agora mais com a recente crise entre Estados Unidos e Irã, né? Isso tem um impacto direto na logística, isso está muito claro, né? Então, gostaria que você fizesse uma análise, Agapito, porque quando chega aqui, esses desafios, quer dizer, o Brasil que já tem um custo logístico elevado, quer dizer, você agrega mais custo, né? E como é que você trabalha a previsibilidade, como é que você trabalha gatilhos para resolver isso? Então, se você pudesse contextualizar esse cenário geopolítico, o impacto na logística no país. Legal, Pedro, né? Uma questão bastante pulsante e importante para nós aí, né? Eu diria que o cenário externo já há algum tempo ele impõe uma volatilidade muito grande, né? Não só para o setor do logístico, para praticamente toda a economia e as cadeias globais extremamente impactadas, né? Com isso. E o que de imediato requer uma resiliência e uma capacidade de adaptação muito rápida a mudanças de cenários, né? É o que está acontecendo agora com a questão lá da crise do petróleo, né? Onde o mercado todo tem que se ajustar a isso, né? E eu diria assim que o mercado brasileiro, até pelas superações de crises e desafios que são comuns na gente aqui, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? A questão do ajustes necessários, das recomposições de preços que foram necessárias agora para cobrir os impactos nos custos que nós tivemos aí com a alta do petróleo, elas foram, né, demonstraram uma relação bastante madura entre os entes do mercado para se fazer isso, tá? Então, a nossa preocupação sempre com isso é garantir a continuidade das operações e a qualidade das operações para os nossos clientes, né? O varejo não pode parar, as lojas não podem parar, o comércio não pode parar, as indústrias não podem parar. Então, as nossas ações, né, são voltadas para que, independente do ambiente externo, que a gente consiga garantir eficiência e a continuidade das operações para os nossos clientes, né? A gente já vem superando desafios há algum tempo, né? Desde a pandemia, que foi assim um marco, né, para mostrar a resiliência e a capacidade da logística brasileira de resolver problemas, né? Verdade. E ali nós tivemos uma outra em 2022, se não me engano, explosão quando começou a guerra da Ucrânia, né, do custo diesel. Isso foi mais impactante até do que está sendo agora, porque na época o mercado já não tinha mais uma cultura de repasse, porque há muito tempo a gente vinha num cenário de estabilidade, né? Então, causou impactos muito grandes para o setor como um todo, né? Então, o que eu diria é o seguinte, resiliência, capacidade de adaptação, né? E, obviamente, o conhecimento, a experiência de mercado, a robustez da empresa, né? É nesse momento que a gente percebe o quanto é importante você ter uma estrutura de governança robusta, uma estrutura de gerenciamento de risco robusta, uma estrutura de negociação desses insumos também que consigam absorver um pouco, né, desses reajustes, desses impactos, né? Então, a escala também é muito importante nesses momentos. Então, eu acho que esses desafios também vêm para que a gente valorize mais os bons operadores, né? As empresas que estão mais preparadas para passar por esses momentos, porque elas ajudam também a elevar o setor e a segurar o setor como um todo, né? Mas é bastante desafiador, e aí no Brasil a gente tem realmente o agravamento pela condição estrutural do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil hoje, estimativas demonstram que o custo logístico consome aí de 12% a 14% do PIB, né? Exato. Enquanto nos mercados mais maduros, né, esse número está em 8% do PIB.
Então a gente olha para esse gap, né, 4% que a É muito gente dinheiro. é muito dinheiro que a gente tem como oportunidade também. E a gente olha também isso com oportunidade, colocando inteligência na logística e fazendo a nossa parte para que, apesar dos problemas estruturais, das questões políticas e das questões de política pública, né, que a gente precisa implementar com mais prioridade, mais planejamento, a gente tem feito, eu acho que o setor tem feito a sua parte, buscando aumento de eficiência, buscando um desenvolvimento tecnológico, trazendo inovação para o setor, né, se engajando nos temas de ESG também, que são muito importantes. Então, é uma série de ações que fazem com que a gente supere o desafio e vá buscar essa melhora que a gente precisa trazer de eficiência para o setor. E eu acho que esse é um momento assim, de interseção, porque o setor ganhou uma importância estratégica global muito grande. E quem tiver bem posicionado vai conseguir captar as oportunidades de geração de valor, mesmo dentro desse ambiente conturbado. E é essa visão que a gente tem na BBM, né, de continuar expandido nas nossas capacidades, continuar expandido na questão do desenvolvimento tecnológico. A gente está trabalhando bastante com isso, para que a gente supere essas barreiras, mesmo as geopolíticas, e traga desenvolvimento para o setor e melhora a eficiência, a qualidade daquilo que a gente entrega para os clientes, né? Maravilha. Muito bom, Agapito. Orfão, Bom, qual que é a para sua quem visão? cuida do dinheiro, tem uma visão complementar aqui, Claro, porque o grande desafio da gestão financeira de uma empresa é manter a rentabilidade da empresa de uma forma salutar, de uma forma que remunere o capital do investidor. Só que muitas vezes as variáveis de mercado, como a Agapito estava apresentando, fogem ao nosso controle e à nossa gestão. Então, qualquer ponto percentual de acréscimo, seja em custo fixo ou custo variável da empresa, impacta na última linha da rentabilidade da companhia de uma forma pesada, brutal, porque as margens de contribuição e margens de lucro na nossa atividade são bastante apertadas. Então, você tem um desafio grande de alguma forma ter que repassar isso para os seus clientes. E um grande exemplo que a gente tem que nos últimos 8 anos, a inflação do segmento de mercado foi sempre muito superior à inflação do próprio país. E quando eu falo muito superior, a inflação do país divulgada de 4%, a inflação de segmento do mercado 12, 13, 14% do mercado. Então você tem que ser muito eficiente na gestão de custo, muito eficiente na sua prestação de serviço, de tal forma que você consiga salvaguardar os ativos da empresa, salvaguardar os recursos da empresa e continuar mantendo-a viva no mercado, para que você tenha condições de investir em tecnologia, investir na prestação de serviço, investir na qualidade da mão de obra. Então o desafio é sempre bastante grande. O que nós vimos agora no mercado internacional, claro que no âmbito global extremamente importante e grave o que está acontecendo, vem acontecendo o peso da nossa caixa aqui, no pneu, no combustível, vem refletir no princípio básico da nossa prestação de serviço, o que é sempre um desafio, porque você sempre tem que estar prestando atenção no teu negócio, naturalmente, naquela busca da tua rentabilidade, na tua eficiência, e todas essas variáveis externas que vêm de uma maneira impactar fortemente na sua rentabilidade. Como eu falei há pouco, a rentabilidade no segmento de logística é sempre bastante justa, bastante apertada, o custo de capital bastante elevado, e qualquer insumo ou preço que venha aumentar, que impacte diretamente na sua prestação de serviço, o repasse não é imediato para o cliente. Muitas vezes você paga à vista, paga em curto prazo, para rever isso depois de 30, 60, 90 dias. Então, o cuidado com o caixa, ele tem que ser muito grande com todas essas variações que a gente tem aí no dia a dia. É um desafio imenso, né? Sim. Agora, a mensagem, olhando o que vocês comentaram, né?
o Gapito falou da importância da logística globalmente no mercado local, e também essa turbulência geopolítica. Eu acho que isso também, na visão do embarcador, é importante, porque o embarcador, essa é uma visão que nós temos lá na Bralog, né? Cada vez mais vai buscar prestadores de serviços consolidados, estruturados. Estou falando grandes, pode ser grandes, pequena, média, existem várias estruturadas, né? Então, isso também é uma forma de crescimento, de simular o crescimento, obviamente, tomando cuidado com todos os temas que você colocou, né, Orfão? Isso. Eu acho que, Pedro, a gente chegou num ponto, né, onde ser eficiente em logística, garantir a entrega, né, nos prazos que cada vez mais a expectativa aumenta do ponto de vista da demanda, é um diferencial estratégico e todo mundo já reconhece isso, todos os embarcadores. Logística vende, né? Quando você atende, né, no prazo, quando você está com o produto no lugar certo, logística vende, aumenta a venda, aumenta a rentabilidade. Então, hoje eu acho que a questão custo, obviamente, continua sendo muito importante para a logística, são coisas indissociáveis, né? Mas eu acho que o mercado está olhando muito para essa questão mais estratégica do diferencial de valor que a logística entrega lá na ponta, né? Eu acho que é isso que a gente tem olhado bastante, né? E percebe que o mercado está voltado para isso. E daí faz toda a diferença realmente você ter um operador capacitado, um operador que investe nas pessoas, que qualifica as pessoas, que qualifica os seus parceiros, que você não faz logística sozinho, né? Hoje todo mundo tem uma malha muito grande de parceiros, independente do tamanho desse parceiro, que contribui, né, para que as coisas aconteçam, né? E se você também não estiver olhando para esse cara, né, você não consegue entregar lá na frente. Então, eu acho que entregar valor, né, de fato, diferencial competitivo, faz toda a diferença. E isso deixou de ser, talvez, um jargão. É a realidade. Logística faz diferença. Claro. Faz diferença na competitividade das empresas, na competitividade da economia do país como um todo, né? A gente percebe isso, né? Então, a gente sempre olha também com bastante otimismo aí para esse diferencial que a gente consegue entregar para os nossos clientes, né? E a gente tem feito excelentes parcerias que demonstram que, às vezes, você consegue solucionar até uma questão de custo, né, com eficiência, com uma agilidade que transforme lá a competitividade do seu cliente também, né? Ele está disposto a pagar por esse valor que você entrega. Então, eu sempre tenho uma visão otimista do diferencial que a gente consegue entregar aí para o mercado, sabe? Muito bem. Muito bom. Excelente. Orfão, muito se fala sobre capital e formas, né, de crescimento no setor logístico, né? Com os juros cada vez mais altos, capital mais seletivo, o crescimento está mais pressionado. Como a BBM se adaptou para continuar crescendo? Jô, eu acho que esse é o principal desafio dos players de mercado, o custo do dinheiro para investimento. O custo do capital no Brasil continua extremamente elevado. Todos nós conhecemos, a taxa Selic continua sendo uma das maiores do mundo, infelizmente com pouca perspectiva de queda ainda neste ano. Nós estamos agora no patamar de 14,50, com perspectiva de encerrar até o final do ano, se tudo correr bem, num ano de eleição, baixar para 12, 12,5, o que continuará sendo um capital extremamente elevado. 82% das empresas do setor se financiam o crescimento e financia o capital de giro com a busca de capital de terceiros no mercado, financiando capital de giro e investimento, seja através de operações privadas ou através de operações públicas. O investimento é sempre feito com base no custo do dinheiro. Esse custo do dinheiro, ele hoje é maior do que a rentabilidade de qualquer operador logístico do país, de qualquer operador logístico. É claro que você dilui esse custo dessa captação ao longo do tempo em que você está fazendo investimento, mas ele come boa parte da rentabilidade da tua operação. Então, o desafio do Grupo BBM é o desafio de qualquer outro provedor logístico no país, é fazer com que o custo desse dinheiro seja inferior
a rentabilidade que você está esperando na sua própria prestação de serviço. É o que a gente chama, como jargão de mercado, de alavancagem financeira. Eu tenho que ser eficiente na minha alavancagem financeira, onde, apesar de elevadíssimo o custo da captação, que ele seja inferior à rentabilidade que nós estamos buscando na nossa própria prestação de serviço. É um desafio, é o que tem mantido a nossa empresa viva. Nós estamos conseguindo fazer isso no mercado com eficiência, mas é um desafio para os próximos anos. As perspectivas do que está sendo apresentado no mercado é que até 2028 a taxa Selic esteja ainda na casa dos 10%, 9%. É elevado. Continua sendo muito elevado. Quando você anualiza o custo dessa captação, você está falando em tomar um dinheiro emprestado a 22%, 23% ao ano, para uma operação que rentabiliza 14, 15. Então, falta fazer. Você tem que ser eficiente, diluir o custo dessa captação na tua prestação de serviço, no volume, na qualidade, e até me permitir completar o que o Agapito estava falando agora. O grande diferencial da BBM tem sido essa competitividade, essa qualidade na prestação de serviço que tem nos premiado rotineiramente. A gente até brinca na empresa, estamos há 15 dias sem receber um prêmio de qualidade de prestação de serviço em todos os segmentos de atuação, em todas as unidades de prestação de serviço. Nossa, nós temos ganhado com eficiência custo, e é isso que tem feito ou tem trazido a capacidade de a empresa, mesmo sendo obrigada a buscar recurso a esse custo de captação, mas tornar esse custo de forma eficiente, buscando e mantendo a rentabilidade que a empresa tem atingido nos últimos anos. E complementando o que o Orfão comentou, que eu acho que o nosso setor, por anos aí de dificuldade que as empresas vêm tendo, né, é comum, ele tem esse estigma, né, de uma dificuldade de gerar valor para os negócios, né? E então eu acho que a gente tem uma visão bem clara lá na BBM, da qual a gente não abre mão, né? Valorizar aquilo que a gente faz. E a gente valoriza aquilo que a gente faz com rentabilidade. Então, rentabilidade é o oxigênio que permite com que a gente consiga continuar investindo em qualidade, em tecnologia, em inovação, né? E em geração de valor para os clientes, para os colaboradores e para os acionistas, né? Então, a gente tem sido extremamente seletivo naquilo que a gente se propõe a fazer, porque nós temos que fazer com muita eficiência para garantir que a gente atenda bem e lá no final a gente tenha a rentabilidade adequada. Então, acabou esse negócio no setor, né, de você trabalhar para ter prejuízo. Eu acho que isso é bom a gente falar, que muitas empresas tentaram fazer isso e a gente sabe o resultado de todas elas. Não tem futuro. Não tem futuro. Então, o negócio tem que gerar valor. Quando eu gero valor para o meu negócio, eu vou gerar valor para o meu cliente também. E quando eu não tenho disciplina financeira e tal, eu vou criar problema para o meu cliente. Então, as empresas realmente, hoje a gente já percebe que existe uma conscientização mais adequada no setor disso, mas infelizmente o nosso setor é muito fragmentado e a gente ainda tem muitos casos de empresas que têm dificuldade porque não conseguem precificar adequadamente o seu serviço, né? Não conseguem, às vezes, ter a eficiência necessária também para competir e tudo mais, né? Então, isso, para nós, lá na BBM, é rentabilidade, é aquilo que vai fazer com que a gente se mantenha e continue agregando. Fazendo um contraponto com essa busca pela eficiência, a BBM fala muito, e a gente já citou em várias conversas, vários encontros, é um assunto muito interno nosso, a inovação, está no nosso DNA, na história da BBM. Então eu vou perguntar aqui para o Agapito, como se materializa isso, a inovação dentro da BBM, e como que isso gera valor para os nossos clientes e para os nossos acionistas? É assim, inovação e tecnologia na BBM tem que ser ferramenta para entregar qualidade, nível de serviço superior ao cliente, porque isso gera venda,
né? E gera valor e rentabilidade, tá? Aumentar a eficiência do negócio, das operações, né? Aumentar a produtividade, aumentar a visibilidade, aumentar a previsibilidade das operações, né? E até as questões de ESG envolvidas. Veja, hoje a gente tem capacidade com algoritmos de ponta de melhorar as nossas roteirizações, e quando eu melhoro a roteirização, né, eu reduzo o prazo de entrega, eu reduzo o consumo, portanto, reduzo a rodagem, reduzo o custo e reduzo o impacto ambiental. Tá? Então, isso é inovação e tecnologia aplicada na veia do chão da fábrica da logística, né, para contribuir com esses 3 pilares: serviço ao cliente, eficiência de custo e ESG, né? Quando eu consigo, né, pelo investimento que a gente tem feito na torre de controle, né, ter uma previsibilidade e muitas vezes a torre identificar um risco, né, e corrigir esse risco de ter um problema numa entrega antes mesmo que o cliente perceba, né, eu estou gerando valor para o negócio, né? Então, a gente está olhando de forma bastante pragmática, eu diria assim, com tecnologia e inovação dentro da BBM, no sentido de que ela tem que fazer sentido para um desses pilares do negócio. Ou a gente vai atender melhor o negócio para vender mais, ou a gente vai aumentar a eficiência, a produtividade e vai impactar lá no EBITDA e no ROI da companhia, tá? E a gente tem tido sucesso com isso, né? Eu acho que é uma ferramenta importante, a gente vai continuar desenvolvendo. E é também, eu diria assim, eu sempre digo, a BBM é um laboratório de inovação, de tecnologia, porque a gente acaba abrangendo toda a cadeia praticamente de suprimentos, né? Uma diversidade muito grande de segmentos da economia que nós operamos. Então, tem de tudo para a gente fazer melhor lá dentro da BBM, né? Eu acho que isso que é o motivador, uma grande escola, né? não só para mim, mas para todo o time lá, né? É muito tal. A gente, obviamente, tem que fazer isso com cuidado, né? Sim. Porque isso tem que ter propósito, que é basicamente esse direcionador que a gente tem dado lá, né? Então, e eu percebo assim, eu acho que tem um engajamento muito grande, os projetos de inovação que a gente tem feito lá, e tecnologia, assim, você percebe o engajamento das pessoas, embora muitas vezes o resultado desses projetos possa parecer pequenos agora, mas eu acho que o importante é o mindset que você coloca em todo mundo. Vamos criar inovação, vamos desenvolver, vamos dar liberdade para as pessoas para experimentar, né? E eu acho que isso que vai fazer a diferença, porque nós precisamos dar muitos saltos de qualidade e desenvolvimento do setor de logística no Brasil, né? Você acaba nivelando, né? Todo um time orientado por uma cultura inovadora, né? Então, os resultados são... E sabe o que eu queria complementar? Que num cenário de tantas incertezas, 2 certezas nós temos. É a necessidade da lucratividade e a necessidade do investimento em inovação e tecnologia. Se nós não tivermos esses 2 pilares principais na empresa, não há garantia de perpetuidade dos negócios de nenhuma companhia no mercado. Então, quem ficar para trás em inovação e tecnologia perderá espaço, perderá clientes. E quem não mantiver um nível mínimo de lucratividade para remuneração de capital, nesses 2 pilares, certamente fará uma seleção natural dos provedores logísticos no mercado e vão se retirando todos aqueles que não mantiverem esses pilares fortemente enraizados na sua cultura. E um testemunho aqui, nós realizamos lá na Bralog recentemente um evento, e aí eu fiz uma pergunta para sentir aí o público, né, para o transporte, operador logístico, quem tinha um plano estruturado de inovação. Né? Não deu 15%, 10%, 15% das empresas. Né? E a gente acompanha isso, é um testemunho que acompanha há 6, 7 anos. Quer dizer, tem visão, tem metas e tem valor gerado. Então, realmente é gratificante ver a BBM tendo a inovação como um pilar
estruturante da sua caminhada aí. É isso, Pedro. Eu acho que é um ponto para nós fundamental. A gente discute bastante isso. Fizemos um plano diretor bastante consistente, bastante realista, né, dentro das condições que a gente tem, mas muito alinhado com essa visão de realmente ser uma empresa que entrega um diferencial de valor, né, nesse negócio que é tão difícil e desafiador como a logística, né? Muito bom. Nós temos um tema fácil agora, que é regulação, né, nesse ambiente. Falando de geopolítica, falando de inovação, mas vamos aterrissar para o nosso país, né? O setor pressionado por custo, já falaram, setor de transporte há anos pressionado por custo. Aí você tem algumas mudanças estruturais, né? Lei do frete, piso mínimo do frete, lei do motorista, essa famosa jornada 6 por 1 versus 5 por 2, tudo isso é custo, né? Sem dúvida. Então, como é que vocês gerenciam isso no dia a dia da BBM e também podem fazer uma análise sobre esses 3 pontos, né? Lei do motorista, tabela de frete e o que vocês veem da escala 6 por 1 e 5 por 2. Né? Então, Agapito, quer começar? Pois é, Pedro. Tá fácil, né? Como a gente diz, né? Logística no Brasil não é para amadores, né? Não é para amadores, isso é verdade. Haja visto, não quero dizer que são amadores, né? As dificuldades até que grandes players mundiais têm, né? De operar aqui no Brasil com uma complexidade regulatória e geográfica ao mesmo tempo e estrutural, né? Então, realmente não é para amadores. A gente tem lá uma visão na BBM, assim, sobre o aspecto regulatório, que é de aderência 100%, né? Então, a gente tem uma governança muito rígida quanto a estar aderente à regulamentação em todos os seus aspectos, mas, obviamente, que nós vamos discutir pelos caminhos possíveis, né? As instituições, os órgãos e tal. A Abralog é uma entidade que nos ajuda muito nisso, né? Na discussão dessa regulamentação que muitas vezes ela não tem sequer aplicabilidade para o setor em vários aspectos, né? A questão do frete mínimo é uma questão, eu não discuto a justiça de você pagar fretes justos, né, para os pequenos transportadores, para os táxis e tudo mais, mas eu acho que, inclusive, é um papel nosso e que a gente assume essa responsabilidade de equilibrar, né, a remuneração dos nossos parceiros para que eles sejam também rentáveis, para que eles também prosperem, para que eles tenham o mesmo nível. Acho que esse é o papel do operador logístico do ponto de vista de também um equilibrador do sistema, né? E o sistema tem mais de 1 milhão de pequenos transportadores, a gente sabe aí que fazem parte desse processo de abastecimento e de atendimento. Mas muitas vezes a regulamentação, como é o caso, ela não consegue atender todas as nuances que nós temos, os desequilíbrios regionais, como a gente sabe que tem de oferta e demanda, os fretes retornos, os reposicionamentos que você tem que fazer muitas vezes do seu agregado, né? E que isso às vezes não está naquele preço direto da viagem que você está contratando ele, mas ele está num outro acordo. Ou seja, existe uma diversidade de modelos contratuais entre embarcadores, operadores e pequenos transportadores que a regulamentação não consegue alcançar, né? Esse é um problema seríssimo. E é isso que a gente precisa discutir. Então, a gente acha que é saudável a regulamentação para garantir competitividade do setor, né? Mas ela não pode interferir na livre iniciativa, né? Em quem é mais eficiente, né? No desenvolvimento de eficiência, né? Quando você quer nivelar as coisas também, você perde oportunidades, né? Ela não consegue prever uma eficiência maior sequer de um equipamento mais eficiente
que pode se traduzir num custo menor, né? Então, é nivelar por baixo o setor, né? Eu acho que a gente tem que ter vários avanços nisso, né? A gente tem trabalhado também bastante nesse sentido, dentro dos fóruns que a gente consegue. Acredito que isso é algo que vai ser melhorado, né? Eu acho que a gente tem espaço para isso. Mas a gente tem, assim, um ambiente que a gente precisa melhorar dentro do setor, que às vezes o setor é muito impactado por lobbies que muitas vezes de fora do setor que não entendem a complexidade e que tem alguns interesses e às vezes isso vira regulamentação que dificulta e que é contrário até a própria aumento de eficiência que o país precisa ter, né? E que a logística cumpre um papel importante para isso. Então é uma discussão bastante ampla que a gente tem, mas independente disto, a BBM sempre olha para a aderência à regulamentação e para buscar soluções para continuar atendendo bem o seu cliente, para continuar superando as expectativas do cliente, garantindo o seu atendimento e garantindo a sua rentabilidade. Apesar de ter mais de 3 mil clientes, mas a gente tem uma política de proximidade muito grande com esses clientes. A gente tem um desafio lá de até customizar relações em grande escala, né? Porque às vezes a gente está discutindo com clientes médios e pequenos, muito próximo deles, até essas situações que dificultam. E a gente tem tido uma parceria e uma receptividade muito grande dos nossos clientes também para trabalhar junto na resolução desses problemas de regulamentação, né? Então, eu acho que isso também tem contribuído bastante para que a gente consiga continuar entregando, né, qualidade e tendo rentabilidade nesse ambiente conturbado, né? A questão da lei da jornada do motorista, que é muito importante, que a gente acha importante, a gente tem uma aderência total nisso e consegue equilibrar um bom atendimento, uma qualidade do atendimento, também mantendo segurança, né, mantendo questões importantes de cuidado com os motoristas, né? Mas é assim, Pedro, a gente sabe, né? Logística não se faz sozinho, né? Para a gente fazer bem feito, a gente precisa das parcerias estratégicas, tanto dos embarcadores, né, dos clientes. Eu discuto bastante isso quando a gente tem a oportunidade, dizer que o embarcador e o operador logístico, eles têm que estar muito alinhados para superar esses desafios, sabe? E os parceiros também. Os parceiros, né, tem que fazer parte também dessa discussão toda aí, para que a gente consiga superar e avançar, né? A regulação tem que ajudar a organizar o setor e melhorar a eficiência, não piorar a eficiência, né? Eu acho que um dos grandes problemas é que os órgãos reguladores não escutam a iniciativa privada. Exatamente. Quem vai prestar o serviço, quem vai trabalhar através não desmerecendo o conhecimento, a capacidade exatamente. técnica. Exatamente. Mas acho que por uma questão de timing, por uma questão de ausência de discussão com quem presta o serviço, essa norma regulatória traz uma dificuldade imensa para o setor. Claro. Uma dificuldade grande de adaptação quando se fosse discutida com todas as bases, com todos os órgãos intervenientes, com todos os stakeholders do processo, poderia trazer uma facilidade maior para a prestação de serviço. E não, a gente sempre tem que estar correndo atrás da adaptação, saber aquilo que vai impactar negativamente na tua prestação de serviço, no custo, no repasse ao cliente, ao aumento desse preço. E quando o órgão regulador trata isso como uma bandeira, às vezes política ou não, sem negociar com quem vai prestar o serviço, isso traz invariavelmente uma dificuldade para um segmento gerador de muito emprego, de muita atividade empresarial.
Então, enquanto não tivermos a cultura disso ser discutido e de forma consensual buscar-se alguma coisa que traga efetividade ao prestador de serviço, àquele subcontratado, ao cliente, a gente vai estar sempre discutindo como se adaptar e não como executar de forma efetiva o negócio. Porque a logística é muito dinâmica, o Agapito pontuou bem isso, tem vários modelos de contratação. Sim. Né? Então, como é que você faz, por exemplo, com o round trip, circuito estático, quando você Sim. melhora a produtividade de todo o circuito, né? Imagina, agora incorporar... Uma regra só para todo mundo. Já tem o contrato em vigor, então Exato. é a preocupação de vários associados, viu, Agapito? Exatamente. Exatamente. E outras, né? Frete retorno, que é normal isso no mundo todo, né? Faz parte da dinâmica do transporte. Faz parte da dinâmica. O fluxo que vai nem sempre é igual ao que vem, então é óbvio, né? Você tem aquilo que a gente chama de reposicionamento do equipamento. Exatamente. Né? Nem sempre ele vai para otimização do ativo. Otimização do Exato. ativo, né? Muitas vezes nesses acordos de round trip e de frete retorno, você utiliza para reposicionar de forma eficiente o caminhão para pegar a próxima carga, né? Então, o que isso quer dizer muitas vezes é o seguinte, então, é melhor ele rodar vazio, não vai receber nada, né? Não vai receber nada. Não vai receber nada, do que receber um frete que pode ser considerado como parte de um reposicionamento para ele completar um circuito dele, né? Que assim é uma dificuldade, né? O equipamento e a remuneração desse equipamento e da mão de obra e tudo mais, você não consegue mensurar ela por viagem, né? Você consegue mensurar ela por um período maior de pelo menos um mês, né? É isso que importa no final das contas, né? A receita que esse terceiro consegue ter, né? Com a eficiência que você pode colocar nele, em um período de um mês é o que conta, né? Quando você tenta transformar isso em viagem por viagem, que às vezes a regulamentação tenta fazer, né? Ou apenas em quilometragem ali, né? Você tem muita dificuldade, né? De fechar essa conta, né? Então, assim, são temas que a gente precisa avançar bastante, né? Tem mais um tema polêmico que vem pela frente aí também, que a gente vai ter que enfrentar, provavelmente, que é a mudança da jornada, né? Que essa é uma outra coisa que ainda estão se fazendo algumas estimativas, mas alguns números até que você comentou aí, da quantidade de motoristas adicionais que você precisaria para suprir isso aí, é uma coisa insana, né? Como que você vai conseguir resolver isso em uma mão de obra que já está extremamente escassa, né? Dificuldade de renovação, de formação de profissionais, né? Então, é um outro desafio sério que tem, né? E a gente vai ter que buscar soluções, né? Precisa ser discutido, porque depende da cadeia produtiva, né? Então, esse dado, né, Agapito, o presidente da CNT, o Dr. Wander Costa, ele na Intermodal, na abertura, ele comentou: se for para 5x2, nós vamos precisar de mais 250 mil motoristas no Brasil para suprir essa demanda, né? Esse gap. Já temos escassez. de mão de obra. A média de idade é altíssima. Sim. Né? Então precisa ser discutido tecnicamente isso. Exatamente. Né? E isso que a gente não está vendo, né? Exato. Não há essa preocupação por parte dos órgãos reguladores, aparentemente. Né? Algum comentário da jornada de trabalho, escala 6x1? Nós já estamos fazendo os primeiros estudos lá no âmbito de recursos humanos, o que isso pode impactar em termos de custos para a empresa. Certamente ela trará uma dificuldade maior para a gestão, para a jornada, e nos estudos preliminares deve aumentar em 8% aproximadamente o custo da folha. Esse é o número. Dessa expectativa. Na mosca também. Esses são os números que nós estamos imaginando, 8%, né? 8% como um aumento de direto, custo. Aumento de frete. Exatamente. Como é que você vai absorver 8% num setor que já tem margem apertada. Por cento de rentabilidade. Exatamente. Né?
Senhores, a gente tem muitos assuntos para outros podcasts, hein? Temos que fazer muito mais, Vamos deixar alguns para trás aqui por causa do nosso tempo. Mas eu queria perguntar para vocês dois uma visão final aí sobre as empresas que vão se manter competitivas ainda dentro do nosso setor. Qual é a visão de vocês aí, pensando nos próximos movimentos, no que está acontecendo no mercado? O que vocês sugerem aí para as empresas? Eu acho que é muito disso que a gente conversou, né, Ju? Eu acho que primeiro é você colocar o cliente no centro, né? Nosso mercado, eu acho que ele tem certo, diria que é uma crise, mas a gente tem uma dificuldade de ter entregas de serviço de forma consistente, né? Consistente e que realmente façam diferença para o cliente. Eu acho que isso é ponto número 1, né? Obviamente, né? E outra é realmente a empresa que tiver condição de ter uma estrutura de governança, de ter uma política de investimento, né, em pessoas, em tecnologia, né, e tiver capacidade para superar esses desafios todos que a gente tem colocado aqui, né, são as empresas que vão liderar aí na frente. E eu sempre vejo que essas empresas que estiverem bem posicionadas, que estiverem fazendo a lição de casa, vão ter uma oportunidade de captar valor, né, pela importância estratégica que a logística, né, assumiu, tá? Eu acho que talvez é um momento assim, você chega no fundo do poço e você tem aí muitas vezes um oceano azul pela frente aí para navegar, né? Mas é um trabalho bastante focado. Logística requer trabalho, dedicação, proximidade, né? Queira ou não queira, 24 horas as coisas estão acontecendo. Então você não pode esquecer do aspecto operacional, da disciplina de execução, né, do básico, né, de que os processos têm que funcionar bem, e que você tem que ter profissionais e pessoas qualificadas, né? Apesar de toda a tecnologia que você pode colocar, o que faz no final a diferença toda é a cultura da empresa e a capacidade e a experiência das pessoas. Isso faz a diferença. A experiência, a capacidade e a cultura da empresa, né? Se você não tiver isso, não adianta investir em tecnologia, porque você não vai ter os resultados. Então, a gente vê aqui as empresas como a BBM, que já tem 30 anos, né? E temos outras boas empresas, bons operadores há muito tempo no mercado. E eu acho que o conceito é meio esse, né? É aquela coisa lá, é a visão do dono, né? E apesar de que muitas vezes você não enxerga o dono lá dentro da BBM, mas a gente foi forjado e o time também que está lá é forjado para ter a visão do dono, né? Muitas vezes eu falo para os clientes assim, vocês vão falar sempre com o dono, seja comigo, seja com outro diretor e tal, e ter essa visão de pessoas que sabem fazer isso, né? E que conseguem executar bem. Eu acho que isso que é importante, só complementando o que o Agapito falou, a BBM tem um grupo de investidores, não apenas investidores financeiros, mas investidores estratégicos também no negócio. Não querem simplesmente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito importante, mas estrategicamente eles querem tornar o grupo cada vez mais robusto, com maior capilaridade no mercado. E eles nos escolheram. 2 dos executivos estão aqui, o Agapito como CEO, eu como VP. Estamos nessa posição para buscar esses objetivos desses investidores financeiros e investidores estratégicos da empresa. Então, sem usar jargão de mercado, nós estamos aqui para cuidar do dinheiro da empresa como se o dinheiro fosse nosso. E cuidar do dinheiro da empresa significa ter rentabilidade,
com responsabilidade e mantendo a empresa sempre na vanguarda de mercado. Maravilha. Maravilha, né? Excelente Sensacional. mensagem. É isso Muito aí. boa. Muito obrigada, muito que obrigada. eu A gente vai ter que agradeço. marcar Obrigado. outros encontros. Obrigado, Muito Pedrão. Muito obrigada Obrigado pela mesmo. parceria. Obrigado, Pedro. É Obrigado, Ju. Muito obrigada. É isso aí.